Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Nós estamos aqui no quinto vídeo gravado de uma sequência que trata do sermão de Jesus Cristo no monte, conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Amados, e hoje nós estamos dando sequência no capítulo 6 e vamos a partir do versículo 25. Mas antes de iniciarmos, vamos orar? Paizinho amado, Deus querido, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, porque sabemos que nada pode fugir aos Teus propósitos, Pai. Ninguém pode frustrar o teu propósito, aquilo que o Senhor determinou. Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados e ajuda-nos, Pai, a fazer aquilo que te agrada. Senhor, lança fora a nossa vergonha, para que nós não neguemos o Senhor, mas confessemos o Senhor como o nosso Salvador, o nosso Deus, a nossa dependência de Ti, porque nada podemos fazer de nós mesmos, Pai, mas apenas aquilo que o Senhor nos ajudará a fazer. Porque a Tua palavra diz em Salmos que em vão trabalha aqueles que edificam a casa se o Senhor não a edificar. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, Pai. Nós sabemos que qualquer tentativa humana de salvação ou de qualquer outra coisa, Pai, é inútil, porque ela só vem pela graça que o Senhor nos deu. Ajuda, Pai, que o Teu Santo Espírito haja nesse momento, no coração, na mente de cada um desses amados que está acompanhando esses devocionais, Senhor, para que ouçam a Tua voz e não a voz do ser humano, mas que a Tua palavra, a Tua santa palavra, fale com cada um deles e produza, Senhor, os frutos. Cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou, Pai, porque nós sabemos que ela não voltará para o Senhor vazia, mas prosperará naquilo que o Senhor determinou. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus e guia-nos neste estudo de hoje, Pai. Amém. Amados, Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus começa dizendo assim: por isso digo a vocês. Amados, Jesus está dizendo por isso, porque ele está dizendo agora a consequência de algo que ele disse antes. Por isso significa por causa disso. E o que ele está se referindo? Ele disse para que nós não acumulássemos tesouros sobre a terra, no versículo 19. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Versículo 21. Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, no verso 22. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. No versículo 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aí então ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto,
O Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Amados, vamos refletir um pouco sobre o que Jesus, Deus, que estava aqui na terra, falando conosco, face a face, queria dizer com tudo isso. Então Jesus estava dizendo assim, né? Olha, não se preocupe em acumular tesouros aqui na terra. Ele disse isso antes, né? Nós falamos no nosso último encontro. Mas no céu, olha, onde estiver o teu coração, lá estará o teu tesouro, ou vice-versa, né? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se você se preocupar em acumular apenas tesouros aqui na terra, lembre-se, amados, que nós viemos a este mundo sem nada e sairemos dele sem nada. Então, o que vai nos restar depois disso é uma eternidade. E ele estava falando para que a gente tivesse cuidado com aquilo que nós observamos, aonde estiver os nossos olhos, né? Se um olho bom, o que é um olho bom? É um olho que não tem inveja, é um olho que não tem malícia, mas é um olhar puro, de um coração puro. São olhos que buscam aquilo que é bom e reto diante de Deus. E aí ele diz, olha, vocês não podem servir às riquezas, mas vocês podem permitir que as riquezas sirvam a você e a Deus. Por quê? Porque a gente vai entender pelas Escrituras que Deus nos dá todas as coisas. E muitas vezes, quando nós devolvemos ao Senhor parte daquilo que Ele nos deu, simplesmente estamos dizendo, Senhor, eu reconheço que tudo veio de Ti. Por isso eu quero contribuir com a Tua obra, para que a Tua obra redentora, a Tua obra salvadora que me alcançou, alcance também outros irmãos amados. Então era isso que Jesus estava dizendo. E ele diz, olha, por causa disso, não se preocupe com a vida de vocês, porque é Ele que nos dá a vida. Então, se preocupar, amados, vocês vão ver em algumas traduções, aqui ele está dizendo, não se preocupe com a sua vida, mas essa palavra preocupar, ela tem um sentido de uma preocupação excessiva. Por isso, em algumas traduções, como a Almeida Revista e Atualizada, vai aparecer ali como não andeis ansiosos pela vida de vocês. É ansiedade, é preocupação excessiva. Tem gente que sofre pelo medo de morrer, pelo medo de perder o emprego, pelo medo, e é um medo insano. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então Jesus estava dizendo, olha, não andeis ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. E aí Jesus vai fazer uma comparação muito interessante, ele vai dizer, não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Amados, quando Jesus está dizendo aqui, não é a vida que eu dou mais do que o alimento? Eu dou a vida. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sião.
no Monte Hermon, né? Conhecido também como Monte Sinai, Monte Sinai, Monte Hermon, é o mesmo. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer, sustentado por Deus. E Jesus está dizendo, olha, a vida não é mais do que o alimento. Se eu dou a vida, eu não posso te dar o alimento? É isso que Jesus estava querendo dizer. Se Deus te deu a vida não é muito mais do que o alimento. Então não se preocupe com isso. E ele vai dizer, ele não é o corpo mais do que as roupas. Eu formei o teu corpo. Eu te dei o corpo, eu fiz o homem. E ele não, e esse corpo não é mais difícil fazer o corpo do que vesti-lo, do que roupas. Se eu fiz o teu corpo, eu não posso permitir que você tenha condições de ter roupas. Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Amados, quando nós lemos Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 7, Deus forma o homem do pó da terra. Ele faz ali um boneco de barro, né? E sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o ruach, né? No hebraico, né? Ruach, que representa ar, vento, sopro, espírito. Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro e ele se tornou um ser vivente. Mas Deus só fez o homem depois de ter criado, ter cuidado de toda a criação, feito os céus, a terra, o mundo vegetal, os animais, as aves, os peixes, depois que Deus criou tudo. A lua, o sol, as estrelas, depois de tudo, ele fez o ser humano, ele fez o homem do pó e sopra o fôlego de vida, o seu espírito, e ele se torna um ser vivente. O homem foi diferente de toda a criação. Deus, a gente vai ver lá em Gênesis, ele vai dizer assim, né? Façamos. Por quê? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, o Deus triuno, né? É um Deus único dividido em três pessoas, três santas pessoas. E eles estavam juntos na criação. A gente vai ver no Evangelho de João, né, dos versículos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, onde João está dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram feitas através dele, sem ele, nada do que foi feito se fez, né? O Verbo, a palavra, que é Jesus. A palavra encarnou, veio ao mundo, estava aqui, amados, falando neste sermão para aqueles discípulos, apóstolos, uma multidão que foi se acumulando e para nós, porque Deus permitiu que essa palavra atravessasse os séculos, os milênios, porque já estamos à frente do segundo milênio desde que esse sermão foi proferido ali por Jesus Cristo. É para mim e para você, amado. E aqui a gente está vendo, né, que o homem não vale muito mais do que os animais. Amados, o homem tem o Espírito de Deus. Os animais não têm. Os animais foram feitos para servir ao homem. E cada animal Deus criou de uma maneira, para seguir uma forma de ser. Uma forma de agir. Alguns para servirem, são os domésticos de companhia, outros para trabalhar pelo homem, outros para servir de alimento ou de vestuário e assim por diante. Mas o homem, o ser humano, o homem e a mulher foram especiais. E Jesus está dizendo, se Deus, né, sustenta as aves do céu, que não ajuntam em celeiros, não fará muito mais por vocês, que valem muito mais do que as aves, do que os animais?
Era isso que Jesus estava dizendo, né? E aí ele vai dizer no verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais ansioso que fique, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, possa acrescentar um minuto, uma semana, um mês, um ano a mais na vida de vocês? Não adianta essa preocupação. Vocês não podem fazer isso, por mais ansiosos e preocupados que estejam. Mas Deus pode, amados. Então nós vamos ver lá no Antigo Testamento, né, na história dos reis, lá em 2 Reis, né? Acho que até vale a pena eu ler para vocês os primeiros versículos do capítulo 20, que trata o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele fez o que era reto diante do Senhor. E aí olha o que acontece no capítulo 20. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos dos reis da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Amados, e Ezequias então foi curado e ganhou mais 15 anos de vida. Amados, Deus tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas Jesus estava dizendo aqui, não se preocupe com isso, confie em Deus, porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Então, é maravilhoso tudo o que Jesus está dizendo aqui. Ele não está dizendo, não trabalhe, não seja prudente e faça uma poupança. Jesus não está dizendo isso. Jesus está falando sobre aquela preocupação excessiva com o futuro. Então imagina, nós passamos por um tempo de pandemia, o trabalho cessou, muitas pessoas ficaram desempregadas, algumas empresas faliram. E aí o desespero bateu no coração dessas pessoas. Muitas tiveram problemas seríssimos, psicológicos. Infelizmente, alguns não suportaram isso. Meus amados, o que eu quero dizer é que, diante dessas dificuldades, a gente não precisa sofrer ou se desesperar. Por quê? Porque Jesus, o nosso Deus e Pai, e o Espírito Santo Deus, que Ele fez habitar em nós e entre nós, suprirá todas as nossas necessidades. Não andeis ansiosos por nada, Jesus estava dizendo. E amados, o que é que faz com que nós não andemos tão preocupados assim? Jesus vai dizer aqui no versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. A pequena fé é o problema para o excesso de preocupações, para os medos excessivos. Quanto maior a nossa fé, menos preocupações, menos medos, menos ansiedade. Porque a fé é justamente o oposto disso. Se nós olharmos lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós vamos ver a definição de fé. Fé é a certeza daquilo que aguardamos, é a convicção de fatos que ainda não vemos.
Então a gente não precisa ver acontecer o que a gente espera e precisa para acreditar. Porque os olhos da fé, muito embora o momento seja difícil, os olhos da fé nos levam a olhar algo que nós esperamos com convicção, com a certeza de que vai acontecer. Porque Jesus, Deus Filho, está dizendo: Deus cuidará de tudo. E aí, lá no final, ele está dizendo assim, né? Vamos ler a partir do versículo 32, só para a gente seguir até o final do capítulo 6. Porque os gentios que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, quando nós deixamos de nos preocupar com estas coisas, entenda de novo, mais uma vez, nós temos que trabalhar, nós temos que ser prudentes, nós temos que fazer tudo o que é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso futuro, não querer acumular riquezas para depois deixá-las, mas ter riquezas para abençoar aqueles que necessitam. É colocar aquilo que Deus põe nas nossas mãos a serviço do reino. Não significa, como falsos profetas, falsos mestres hoje dizem, né, que um ato de fé é você abrir mão de tudo. Deus nunca pediu isso para ninguém. Deus nunca pediu isso. Isso são lobos em pele de cordeiros. Como Jesus vai dizer mais adiante, são mercenários e não se preocupam com as ovelhas de Deus. Eles vieram para roubar, matar e destruir, porque são guiados pelo inimigo, pelo diabo, por Satanás. Mas Deus espera que nós sejamos bons mordomos, administradores daquilo que Ele nos dá, dos recursos que Ele nos dá. Quer que nós sejamos generosos, que nós abençoemos pessoas. Aquilo que recebemos tem que servir parte disso para abençoar e para fazer com que a sua obra continue a avançar, porque esse é o desejo do Senhor. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, amados, salvos. E a única maneira de serem salvos é declarando com a boca, publicamente: eu aceito, Senhor, Senhor Jesus, como meu único e exclusivo Salvador. Eu reconheço que o Senhor foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo Deus, e que o Senhor morreu pelos meus pecados. Senhor, venha reinar no meu coração. Que a justiça do Senhor seja feita na minha vida e através da minha vida. Que eu ande de forma justa diante dos teus olhos. Eu quero que o Senhor reine a partir de hoje. Eu quero te obedecer, Pai. Perdoa os meus pecados, mas guia-me pelos caminhos eternos. É isso, amados, que nós precisamos declarar publicamente. Nos arrepender. E aí vem o batismo, que é um símbolo, que é uma declaração pública de que o velho homem foi sepultado à semelhança de Jesus Cristo. E que ao sair das águas, limpo então pelas águas da purificação, né? Isso é uma simbologia, amados. Nós nascemos de novo, fomos regenerados, nascidos de novo, gerados de novo. Não agora pela vontade do homem, né? Não mais agora da semente corruptível, né? De um homem e uma mulher, né? Um espermatozoide e um óvulo. Não, agora viemos renascidos, nascidos de uma semente incorruptível,
de Deus pela fé em Jesus Cristo. Um novo homem. Amados, e aí então, Jesus está dizendo aqui no verso 33 de novo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reine, deixe que Deus reine, busque o reino dele em você. Quem é que reina na tua vida, amados? É você ou é Deus? Você faz a tua vontade ou você faz a vontade de Deus que está aqui? Pense nisso. Que Deus quebrante o teu coração, que Deus dê discernimento a você pela palavra, para que você faça aquilo que é reto para o teu bem, porque Deus te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Amados, não sou eu não estou chamando vocês para nenhuma religião, mas eu estou chamando vocês para Deus, para Jesus Cristo, porque é só pela fé em Jesus Cristo, e essa fé que produz obediência, produz frutos. É essa fé que é a revelação, ou qual seria a palavra mais adequada aqui? É o que mostra claramente de que você realmente nasceu de novo, nasceu do Espírito. Faça isso, amados. Ore ao Senhor. Você não vai se transformar numa pessoa perfeita. Eu não sou, ninguém é, nenhum ser humano foi capaz de ser. Nenhum. Jesus Cristo foi o único sem pecado. E para que ele nascesse sem pecado, porque veja, desde Adão e Eva, todos pecaram. Por quê? Porque todos nasceram dessa semente corruptível, de um esperma e do espermatozoide e de um óvulo humano, do pecado. Todos nós nascemos em pecado. O rei Davi fala lá em Salmos, que ele vai dizer assim, né? Em pecado fui concebido pela minha mãe. Todos foram pecadores. Todos, menos Jesus Cristo. E para que ele não viesse da semente corruptível, de um esperma, de um espermatozoide e de um óvulo, ele nasceu de uma virgem e do Espírito Santo. Então ele é 100% homem, 100% humano, do lado de Maria, por Maria, sua mãe, que nasceu de um homem e uma mulher. Mas ele é 100% Deus, porque nasceu do Espírito Santo. Ele é Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele é antes de todos os seres humanos. Ele é Deus. Mas para estar conosco, face a face, para que Deus pudesse se apresentar e falar tudo o que ele falou aqui nos evangelhos, ele precisava de um corpo físico. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa. Deus está chamando você, está me chamando, está chamando todas as pessoas ao arrependimento. A um quebrantamento verdadeiro, a um arrependimento e uma conversão, uma mudança de caminho. Nós estamos caminhando no mundo pelo caminho largo que leva à perdição. Jesus está nos chamando para um caminho estreito. E por que é estreito? Porque é muito difícil, amados. É um verdadeiro milagre, uma conversão verdadeira. A igreja está cheia, está lotada de religiosos que acreditam que por cumprir rituais e seguir tradições humanas vão merecer o reino de Deus. Vão merecer estar no reino de Deus. Estão enganados. Só existe um caminho, uma verdade e a vida eterna, que é Jesus Cristo. E aí então Jesus vai dizer no último versículo do capítulo 6, verso 34, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Amados, o que Jesus está dizendo aqui, né? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, não adianta vocês ficarem excessivamente preocupados com o amanhã, porque vocês só têm poder sobre o aqui e agora. O amanhã pertence ao Pai, pertence a Deus. Pode ser que eu não amanheça, pode ser que eu morra antes de chegar o amanhã. Então eu preciso pensar no hoje. Tem pessoas que ficam antecipando o amanhã, que eu digo, amados, não é o literal, pode ser daqui uma semana, daqui um mês. Pode ser assim, poxa, fiquei desempregado, eu tenho um monte de conta para pagar, eu tenho o carnê do carro, eu tenho o carnê da casa. O que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir um emprego? Aí eu começo a sofrer. Sendo que eu tenho ali uma reserva, pelo menos para mais um mês, vamos imaginar isso. Mas eu já estou aqui sofrendo e preocupado com o que vai acontecer a partir do segundo mês. E aí o que acontece? Enquanto eu fico antecipando toda essa preocupação, fico com essa ansiedade excessiva, eu estou gastando tempo e energia que eu deveria estar dedicando a outras coisas. A preparar meu currículo, a acionar a minha rede de contatos, a enviar, os currículos, conversar com as pessoas, procurar emprego e, principalmente, em primeiro lugar, orar ao Senhor, confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor sabe do que eu preciso e que Ele vai me tratar muito melhor do que Ele trata os lírios do campo, do que Ele trata os animais, porque Ele me ama, porque aos olhos dEle eu tenho valor, por mais pecador que eu seja. Foi por mim, foi por você que Ele veio ao mundo, para nos chamar de volta, para que nós chamar de volta, para que a gente mude o rumo, para que a gente se converta ao verdadeiro Deus e à vida eterna. É isso, amados, que nós precisamos fazer. Então, cada dia vai trazer os seus cuidados. E aí Jesus termina, cabe a cada dia o seu próprio mal, Basta ao dia o seu próprio mal. Gente, todos os dias nós vamos nos deparar com coisas boas e coisas ruins. Mas não fique antecipando o mal que ainda não veio. E se você tiver fé em Deus, nem virá. Porque Ele vai cuidar. Se você estiver buscando o reino dEle no teu coração e na tua vida, e a justiça dEle, que é agir conforme Ele está nos orientando aqui, andar de forma pacífica, generosa, com mansidão, orando por aqueles que nos perseguem, amando os nossos inimigos. Amados, se a gente estiver andando de acordo com a justiça de Deus, conforme Ele tem nos ensinado nesses 2 primeiros capítulos, 5 e 6, Ele suprirá todo o necessário para a nossa vida. E cada dia nós vamos ter que cuidar de alguma coisa que não é boa. Faz parte deste mundo que jaz no maligno. Infelizmente esse mundo é perverso, o pecado reina. Mas nós não fomos chamados para andar segundo o curso deste mundo, mas vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Nós somos ministros dele, reinos sacerdotes. Jesus nos delegou o ministério da reconciliação, que eu tenho levado a sério aqui toda segunda-feira, já desde 2016, com esses amados que estão assistindo, e depois, com a pandemia, esses vídeos começaram então a ir aí para o YouTube e pode abençoar muitas pessoas. Aliás, amados, eu nunca pedi isso e de verdade fico constrangido até de fazê-lo, mas eu tenho ouvido muitas pessoas pedirem para que eu diga isto, que se vocês clicarem ali no joinha, se inscreverem no canal,
né, tocarem no sininho, compartilharem o vídeo, essa palavra que não é minha, mas é de Deus, pode alcançar muito mais pessoas. Então, amados, eu vou deixar aqui para que vocês façam o que o coração de vocês mandarem, né? Eu nunca disse isso porque eu sempre acreditei no seguinte, que se for da vontade de Deus, Ele colocaria no coração das pessoas e elas fariam isso espontaneamente. Mas como são muitas pessoas falando, de repente Deus falou através delas, então eu deixo aqui vocês à vontade. Se quiserem fazer isso para abençoar outros, façam e que Deus abençoe vocês, tá bom? Que vai ser sempre para a glória de Deus. Até porque eu nunca vou pedir nada, né? Eu não dependo da palavra de Deus e não quero depender dela para viver. Eu faço isso por amor a Deus, por amor a vocês, por amor às pessoas, é porque eu quero que todos alcancem a graça, ou melhor, que sejam alcançados pela graça que me alcançou em Cristo Jesus. Tá bom, amados? Então, não antecipem o mal, não arrastem o mal de ontem para hoje. O que ficou para trás, amados, você perdoou, você não julgou, segue adiante, deixa para trás. Algumas pessoas, além de antecipar um mal que nem veio, e pela graça de Deus não virá, ainda fica trazendo o mal do passado para o presente. Aí passa o dia, que é bom, cheio de coisas boas, sofrendo por algo que ou já passou ou que nem veio ainda. Não andeis ansiosos por nada. Deus está dizendo isso para você. Confie nele, tenha fé nele. Não seja um homem, uma mulher de pequena fé, mas confie no Senhor. Amém, amados? Vamos ficar por aqui. No próxima segunda a gente inicia o capítulo 7, que é o último do sermão de Jesus Cristo, do Deus Filho, para nós, para a nossa vida. E que essa palavra encontre uma terra fértil no teu coração e produza muitos frutos para a eternidade e para o reino de Deus. Amém? Vamos orar rapidamente? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que ela dê muitos frutos no coração, na vida de cada uma das pessoas que eu amo, e eu sei que o Senhor ama ainda muito mais e que está ouvindo esse devocional. Pai, alcance-as. Produz, Senhor, na vida delas uma fé tamanha que elas encontrem a paz que vem do Senhor, não a paz do mundo. Que elas encontrem a alegria que vem do Senhor e não que dependa das circunstâncias da vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço para que elas encontrem a vida abundante que o Senhor prometeu e tem cumprido àqueles que te amam e que buscam de todo o coração andar nos teus caminhos e fazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem com Deus, uma excelente semana. Amo vocês.